Olá, boa noite, igreja. Continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, lidando com as mazelas do velho homem, combatendo a cada dia, submetendo minhas falhas de caráter a Jesus, vencendo um dia de cada vez, né? O pessoal do grão sabe o que é isso, né? Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Essa é uma igreja que se reúne aqui todos os domingos, também às quartas, às segundas-feiras. Amanhã nós temos consultório de psiquiatria, psicologia, tudo que você imaginar para cuidar de você enquanto alma, espírito e mente, enfim, corpo, é o CR, né? Eu digo que é um consultório a céu aberto, gratuito, e às vezes você paga anos e anos e anos por um tratamento e de repente você vem aqui e se submete ao processo de 12 passos e o Senhor faz uma obra poderosa, porque só Ele é capaz de transformar o ser humano de forma completa e definitiva, mesmo às vezes tendo a recaída, mas o tempo vai passando e o Espírito de Deus vai tornando isso um padrão na vida de todo mundo. Bom, nós estamos tempo de férias, dezembro a gente entra aí um novo mês, e é o mês em que tudo aponta para o Natal e a virada do ano. Dia 25 de dezembro, que é uma segunda-feira, se comemora o nascimento de Jesus. A grande verdade é que nenhum dado arqueológico, bíblico, histórico aponta para o 25 de dezembro como sendo o dia correto. Jesus provavelmente nasceu entre março, abril, por ali, dado as condições climáticas do texto e tudo que se relata. Mas quando Constantino, o imperador romano, decidiu tornar o império obrigatoriamente cristão, muitas datas pagãs foram incorporadas ao cristianismo. Então o dia 25 é um deles, uma homenagem ao sol, acabou virando uma homenagem ao nascimento de Jesus. Alguns crentes brigam com isso, fazem teses, né, que ninguém deveria nem falar no nome de Natal. Isso para mim é uma bobagem muito grande, não faz sentido, porque também você não sabe qual é o dia certo. E o que nós devemos fazer como crentes em Cristo Jesus é tirarmos proveito da situação, no sentido de que, se o mundo inteiro está falando sobre o nascimento de Jesus, que oportunidade eu e você temos de falarmos do verdadeiro sentido do Natal, que não é comilança, não é panetone, que faz mal, não é Papai Noel, né? Não tem a ver com árvore, não tem a ver com nada disso. Você pode até curtir, brincar, bater foto, fazer o que for, mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, e Ele está escondido. Então não adianta você ficar nessa de que eu criticando o planeta. Não precisa fazer isso. Procura na intenção das pessoas que não creem algo em comum. O grande missionário Stanley Jones fez isso na Índia, quando os hindus, com suas crenças completamente diferentes do cristianismo, foram abordados por um homem que achou algo em comum, e ali levou o evangelho a ponto de Mahatma Gandhi andava com o Sermão do Monte de Jesus debaixo do braço. Então não é hora de criticar ninguém, vamos parar com essa coisa, essa noia de querer apontar para todo mundo, brigar com todo mundo e acabar não fazendo o que tem que fazer. Aqui na IBC, então, o que é que nós vamos fazer? No domingo, dia 24, nós teremos uma programação à noite, seja você dorme até mais tarde, vai para a praia com sua família, vem para o programa aqui, que vai acontecer à tarde. Vai ser um momento muito precioso, e depois corre com sua família para aquela celebração. E lá, aproveita a oportunidade para dar uma palavra sobre Jesus, certo? Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar o papa, o bispo, nada disso. Você mesmo pode orar, pode falar de Jesus, do verdadeiro sentido do Natal. E aí você faz a troca, né? No dia 30, aliás, dia 31 para o dia 1º, que também é o domingo, aí você convida seus familiares para vir aqui, a gente virar o ano, como nós fazemos todos os anos, né? Na presença do Senhor, louvando. A partir de 8 horas, vamos ter aí, junta caneca, junta panela, junta tudo, e os GRs espalhados aqui,
comendo, bem gostoso, depois uma super programação para a nossa virada do ano. Então, aproveite a oportunidade. E nesse mês de dezembro, para antecipar exatamente essa questão do nascimento de Jesus e do foco na pessoa dele, nós vamos fazer a série de mensagens, como foi anunciada aqui pela Nicole, exatamente falando da promessa do Velho Testamento, e depois a concretização do nascimento de Jesus, e o fato histórico, que Jesus é um ser histórico, Jesus não é uma ficção, ele não é uma projeção mental dos crentes, ele é um ser. Você pode não acreditar no que ele disse, você pode não acreditar em quem ele é, mas você não pode negar que Jesus Cristo veio a este mundo, pisou nesse mundo, foi quem ele é. Aliás, ele dividiu a história. O nosso calendário, o calendário gregoriano é assim, né? Nós estamos vivendo o ano de 2000 e tal, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar para o Oriente Médio, você olha para a guerra que está acontecendo ali entre Israel e o pessoal da faixa de Gaza, os terroristas do Hamas, aquele é o solo onde Jesus pisou, ali é a cidade. Nazaré, onde ele passou a sua infância, é um lugar que você pode ir lá e ver exatamente tudo que está relatado na Bíblia como documento histórico. Às vezes o triste é que o próprio povo de Deus menospreza a palavra, não conhece a Escritura. E às vezes os intelectuais negam o que eles nunca leram, nunca discutiram. Eu já tive a oportunidade de entrar em universidades e conversar e discutir com pessoas inteligentes, muito mais do que eu, mas falando de algo que precisa ser examinado e precisa ser reconhecido como um livro histórico. O Euriano subiu aqui para falar de oferta e falou do reino da Babilônia, depois falou do reino medo-persa. Nós falamos aqui dos assírios, dos romanos, dos gregos, tudo isso está na palavra de Deus. E o povo de Deus não pode confiar em promessas humanas, senão na promessa que está escrito nessa palavra. A tristeza é que nós somos um país eminentemente católico, cristão, mas o povo não conhece a Bíblia. Quando eu era menino, eu assistia à missa, mas era em latim, eu não entendia nada. E nunca tive a oportunidade de ter na minha casa meus pais me ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. E é isso que nós nos diferenciamos, num certo sentido, das outras crenças cristãs. É porque nós ensinamos a palavra de Deus aos pequeninos, para que eles manuseiem e conheçam aquilo em que eles vão depositar a sua vida e o seu futuro. Gente, é uma questão de vida ou morte. Se alguém precisa ser operado, você não entrega a sua vida para uma pessoa que não entende medicina. Você procura alguém que é especialista. Como é que eu vou entregar a minha alma, minha vida, meu futuro? Como é que eu vou saber do que vai acontecer comigo se eu fico só confiado na tradição, no que disse meu pai, minha mãe, minha avó? Ah, porque eu creio assim, porque eu nasci assim, porque me disseram não, confira na palavra de Deus. Por isso que então eu quero convidar você a meditar comigo em Isaías capítulo 7, um livro escrito mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Ou seja, o livro de Isaías foi escrito há quase 3 milênios atrás. E até hoje nós temos essa palavra. Você diz assim, mas quem é que diz? Mudaram, modificaram, mexeram. Isso é outra balela de gente que não tem cabeça e questiona sem conhecimento. É aquela ignorância que você só tem que perdoar e dizer, presta atenção. O livro de Isaías, escrito há 750 anos atrás, mais ou menos por volta de 1945, a época da nossa Segunda Guerra Mundial, lá no deserto da Judéia, um beduíno, correndo atrás das suas cabras, joga uma pedra numa caverna, bate num pote, dentro daquele pote, depois que ele viu o barulho estranho, ele abriu e tinham manuscritos, preservados por milênios. Aí ele abre aquilo ali e diz, agora é fácil, né? Ele abre um negócio que está preservado num jarro por milênio, ele pode conferir com isso aqui e dizer, olha aí, está tudo errado, mudaram tudo.
Não. Eu tive o prazer, estudando a língua hebraica e o texto hebraico, e fazer traduções do Velho Testamento para o português, e do hebraico para o português, de pegar esse livro de Isaías, que aliás é um dos livros mais preservados, os capítulos todos inteiros, conferindo com o que está aqui, você vê a maravilha de um Deus que preservou a sua palavra, que não tem mudanças drásticas. Pode ter um erro de copista aqui e acolá, mas que não mudam o sentido. Palavra preservada, porque Deus fez isso na história, para comprovar que Ele é Deus, Ele é o dono da história. Assim como não adianta os ayatolás do Irã quererem varrer Israel para dentro do Mediterrâneo, destruir essa nação. E aqui nós não estamos falando que nós morremos de paixão por Israel, porque nós amamos todas as nações que precisam do amor de Jesus, inclusive o povo palestino. Nós precisamos falar de Jesus também para eles, mas preste atenção que o relógio de Deus na história é o povo de Israel. Ele escolheu um povo que crê e que não crê, um povo que até às vezes faz desdém da Bíblia, mas Deus continua agindo. É o relógio de Deus. Presta atenção, o que está acontecendo no mundo. Podem tentar varrer Israel para dentro do Mediterrâneo, uma nação menor do que o estado de Sergipe, mas talvez uma nação tão poderosa belicamente. Por que isso? Porque eles são melhores que os outros? Não. Porque nós somos aqui fanáticos defensores de Israel? Não. Mas porque Deus resolveu preservar esse povo, porque de lá veio o Messias, de lá veio Jesus, de lá veio a palavra de Deus. Os palestinos provavelmente são oriundos dos persas, merecem ter sua vida, seus lugares, mas ninguém, nenhum ser humano, nenhum exército, ninguém pode dizer que vai varrer Israel do planeta, porque essa palavra diz que o Senhor vai velar por esse povo, que teve seu templo queimado, 2 vezes destruído, que teve a sua nação destruída e o povo foi espalhado pelo mundo inteiro. Mas em 1948, Israel volta ao cenário como nação. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, reconhece Israel como nação. O relógio de Deus fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Deus está no controle de todas as coisas nesse planeta chamado Terra. Amém? Então o que você vai ver comigo aqui hoje é uma profecia de 750 anos atrás, quando o profeta Isaías fala ao rei Acás. Quando você pensa em Israel, pense nas 12 tribos. 12 tribos. 10 ao norte, 2 ao sul. Depois de Moisés tirar o povo do cativeiro egípcio, levar por todo o Sinai, e ali passar pelo deserto, entrar na terra prometida, Josué conduz o povo para dentro da terra, vem a época dos juízes, Deus levanta Samuel como profeta, o povo pede um rei como as outras nações, Deus permite que eles tenham Saul, um péssimo rei. Depois de Saul vem um rei segundo o coração de Deus, Davi. Davi poderia ser o redentor de Israel. Davi poderia incorporar todas as promessas divinas. Só que Davi pecou, Davi errou, Davi pisou na bola. Ele não tinha condições de ser o grande prometido lá em Gênesis. E assim depois de Davi vem Salomão. Seria Salomão? Não, não foi, porque Salomão também pecou, mas construiu um templo. E depois de Salomão o reino foi dividido, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. 10 ao norte, capital Samaria, 2 ao sul, capital Jerusalém. E aí Israel faz mais ou menos como eu e como você. Ora piedosos, ora nos afastamos de Deus, cuidamos das nossas próprias coisas, nos envolvemos com os quereres, com os gostos do mundo, adotamos a política
do vale tudo, ou do politicamente correto. Começo a falar como o mundo, como as pessoas lá fora que não conhecem Deus. Incorporamos na nossa crença coisas que Jesus nunca ensinou. Israel fez isso. E aí Deus mandava o castigo, a disciplina para o seu povo. Porque Deus é um pai que ama, e o pai que ama disciplina seu filho. O pai que ama corrige. O pai que não ama deixa para lá. E acontece com essa geração que nós estamos vendo: o desrespeito, a loucura, a falta de referencial, a falta de limites. Então Deus, apesar de amar Israel, Ele usa os exércitos inimigos para disciplinar o seu povo rebelde. E é exatamente o que acontece nessa época, em que Isaías profetiza as 2 tribos do sul, porque as 10 tribos do norte seriam levadas para o cativeiro assírio, elas desapareceriam, mas Deus preserva Benjamim e Judá, chamada tribo de Judá, ao sul. Por quê? Porque havia uma promessa que através de Judá viria da raiz de Jessé aquele que seria o Salvador do mundo, Jesus. Então Deus não ia permitir que na história desaparecesse a linhagem de onde viria o Salvador. Isaías então profetiza a Acaz, um rei mau, que reinou mais ou menos durante 20 anos. Tão mau que ele fechou o templo, desprezou a palavra de Deus, tirou a adoração do centro, como Deus tinha ordenado, e passou a adorar nos montes, subindo nos montes, subindo nas dunas, né? Tem crente que gosta de orar em cima do monte, diz que ore no vale também, ore no poço lá dentro, porque Deus está em todo canto. Esse encanto de que Deus está só lá em cima, isso aí é coisa de pagão. O rei Acaz fazia isso. Pode perceber, toda a idolatria está no alto do morro, porque é a ideia de Babel. Quanto mais alto a gente chega, mais pertinho de Deus. Que loucura! Deus está no vale da sombra da morte. Deus está com você no buraco. Quando te jogarem lá dentro do buraco, Deus está com você. Lembra de Jonas? Jonas foi jogado, engolido por um grande peixe, lá na profundeza dos mares. Deus estava com ele lá. Você quer ir para o monte, irmão? Pode ir, eu gosto também de subir na duna, né? Para pilotar, para correr, para pular, para glorificar o nome de Jesus, como eu fiz com minha filha outro dia. Levei ela lá para o topo da duna, que estava 3 anos sem ver duna. Quando eu vi, ela desapareceu, ela estava embaixo pegando um caju e chupando, e a gente glorificando a Deus, porque dali dava para ver um pôr do sol lindo. Mas não entenda que Deus só se apresenta na tenda, no templo, na catedral, para você fazer o pelo sinal. Não, meu irmão. Deus é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Quando você tem, quando você não tem. Quando você está mal, quando você está bem. Lá nos corredores do JF, Deus está lá. Quando você está feliz e alegre, Deus está. Deus está. Deus está. Então é sobre isso que nós queremos dizer. Mais do que a presença de Deus, a onipresença de Deus, que é clara e cristalina, e o crente precisa aprender isso. Quem crê em Deus, anda com Deus, anda na presença de Deus. E o que nós queremos mostrar para vocês é que a história foi invadida. Deus entrou na história. O Verbo se fez gente, habitou entre nós, encarnou. 750 anos atrás, a profecia foi dada. Toda profecia parece ser cumprida na época, mas assim como Davi, ele não poderia ser o Messias, porque ele não cumpriu tudo que a profecia dizia sobre o Messias. Algumas coisas sim, outras não. Portanto, a profecia falava de um outro Davi, de um outro Salomão, de um outro Moisés. Cristo encarna, incorpora todas essas profecias. Porque a diferença de Jesus é:
O que Ele diz para você, Ele é. O que Ele pede de você, Ele é. O que Ele te pede, Ele exemplifica com a sua vida. Pastores não fazem isso, crentes não fazem isso, sacerdotes não fazem isso, amantes não fazem isso, políticos muito menos, mas Cristo não. O que Ele promete, o que Ele te pede, Ele é, Ele faz, Ele exemplifica, Ele vive. Por isso a importância de você não só achar que Jesus é um bebezinho numa manjedoura. Muitos ainda o mantêm numa manjedoura, mas Ele cresceu. E Ele foi à cruz do Calvário, e lá Ele triunfou sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai em majestade. Nós cantamos isso, e um dia Ele voltará para estabelecer o seu reino de justiça. Glória a Deus. Eu convido você a ficar em pé comigo, quem quiser, não é obrigado. Isaías capítulo 7, vamos ler aqui 7 versículos, juntos. Escritura. Eu sei que não é algo fácil. Eu sei que nós não temos nem costume da leitura, Senhor. Nosso povo tão simples. Alguns até analfabetos, Senhor. Pessoas simples. Mas eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para a gente compreender a verdade principal de inúmeras palavras que serão aqui proferidas. Principalmente aqui, Jesus Cristo é Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Visita cada pessoa aqui, Senhor, cada vida. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades, daquilo que está na mente, no coração de cada um, das intenções, Senhor. Tu sabes os caminhos que são bons e os caminhos que não são bons. Eu peço hoje, em nome de Jesus, que o Senhor interceda pelos que estão enfermos nos hospitais, nos corredores, pessoas carecendo, Senhor, de uma ajuda, talvez de um milagre, de um toque do Senhor. Misericórdia do nosso país, misericórdia desse mundo que sofreu com essa pandemia louca, misericórdia das nossas crianças, Senhor, submetidas a coisas que nós nem sabemos as consequências. Misericórdia das nossas crianças, misericórdia do nosso povo. Dá-nos a oportunidade de Te conhecer, podemos andar mais contigo a cada dia. Tu és o Jesus maravilhoso, nosso Emanuel, Deus conosco, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Valeu, parabéns classe, nota 10 para todo mundo aí. O dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. E alguns anos atrás, um vereador cearense fez um vídeo de uma campanha falando contra o fim da violência contra as mulheres. Um discurso inflamado na Câmara dos Vereadores. Mas 4 dias depois, ele discutiu com a sua mulher no carro, e depois dela sair do carro, ele a atropelou. Levanta a bandeira, por motivos escusos, fala o que não vive, promete o que não tem condições de cumprir. Porque o problema é caráter. Pensa na sua vida. Quantas promessas de ajuda, de cura, até no meio evangélico. Quantos gostam de profetizar cura, profetizar muito dinheiro, ganho, profetiza-se. Eu já vi situações do meio evangélico de pessoas que estavam num tratamento normal de um câncer. E ouviu a profecia de alguém, abandonou o tratamento e morreu em seguida. E o maldito profeta, quando a pessoa sucumbe, ele diz, foi porque você não teve fé. Porque Deus nunca pediu que fizéssemos esse tipo de promessa. Deus é poderoso para curar alguém de um câncer imediatamente. Alguém me indagou, olha, eu conheci o Dário aqui da IBC.
Como é que ele deixou a cocaína, 15 anos de cocaína, imediatamente, não passou por um tratamento prolongado? Eu conheço muitos que assim o fizeram. Deus é poderoso para fazer. Mas o método de Deus nem sempre é esse. E nós não temos o direito de decretar absolutamente nada. Nós não somos deuses, não somos Deus. E o povo de Deus precisa aprender que as promessas do Senhor estão aqui na palavra, não na boca dos profetas humanos dos nossos dias. Porque prometem e não cumprem. Pensa no que o mundo passou recentemente. A grande pandemia e a promessa de que teríamos algo que iria prevenir a contração do vírus e também a transmissão. O que aconteceu? Só promessa. Continua só promessa. Temos aqui promessas de segurança a cada mudança de governo. E nós continuamos vivendo a guerra da faixa de Gaza nas nossas comunidades aqui em Fortaleza. Eu não sei em que mundo você vive. Um grande amigo meu, numa discussão banal, aqui mesmo, muito próximo, levou um tiro, perdeu um olho, está lá no JF se recuperando. Em alguns lugares por onde a gente transita, e homens e mulheres de Deus desta comunidade ministram, quando há briga de facções, crianças são esquartejadas e jogadas nas esquinas. Vocês não veem isso se estiverem nos carros blindados. Mas está blindado porque a nossa faixa de Gaza é aqui. E todo ano você vai ouvir a promessa de que isso vai acabar. Mas não acaba. Prometem e não cumprem. Saneamento, posto de saúde, saúde para o povo, dignidade para aqueles que pouco têm. Muitas promessas, muitas promessas. Quantas juras de amor você já ouviu? Eu te amo, meu amor, até o final da minha vida, sempre vou te amar. No meio do caminho, você foi trocada, você foi trocado. Decepcionaram, decepcionado. Prometeram pagar, nunca pagaram, deram calote. Quantas juras de amor, quantas promessas, quantos compromissos assumidos se transformam em decepção. Tudo porque aquilo que se diz não condiz com aquilo que se é. Falta caráter. Uma das frases mais preciosas do cancioneiro gospel que nós cantamos aqui é: o que Cristo oferece, Ele é. Entende? Ele oferece vida, Ele é a própria vida. Ele oferece amor, Ele é o amor encarnado. Ele oferece salvação, Ele deu a sua vida, não merecendo a morte na cruz. Ele se deu voluntariamente por mim e por você, porque o que Ele promete, Ele é. Ele foi o Cordeiro morto em nosso lugar. Nós católicos, desde o princípio, ouvimos repetidas vezes e sabemos de cor e salteado: eis o Cordeiro de Deus. Ora pessoal, é o bispo que está falando. Eis o Cordeiro de Deus. Frase da palavra de Deus. O que quer dizer isso? É um menininho, uma manjedoura, um Papai Noel que faz rorô para os meus problemas e pecados. Alguém que não está nem aí, que não tem nem poder, alguém que precisa ser carregado nas costas. Não. Ele é aquele que veio por nós, porque Ele não merecia o que nós merecíamos. Ele não pecou, não merecia a morte. Ele veio para nos libertar do poder da morte. Por isso Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que Cristo oferece, Ele é. Ele diz, quando ressuscita Lázaro, lá em João no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Gente, são declarações fortes, que do ponto de vista intelectual e humano, você pode olhar para Jesus e suas palavras e dizer assim: esse cara é um doido, rapaz, vai seguir outra coisa, que esse cara é um maluco.
Ou ele é um maluco, ou ele é quem ele é. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio, você crê? É dele que nós estamos falando. Ele vai na manjedoura, ele veio sim na manjedoura, vamos falar mais sobre isso no domingo. Mas mais do que isso, ele nasceu, ele cresceu, foi à cruz, ressuscitou, venceu a morte. Por isso é importante conhecê-lo, aceitá-lo, incorporá-lo, tê-lo em nossas vidas, confiar o nosso futuro a ele, não ao pastor, nem à igreja, nem ao papa, nem ao pai, nem à mulher, nem ao marido. Porque as promessas humanas, elas não se concretizam, mas as promessas de Deus nunca falham. Por isso a gente cantou: os sonhos de Deus são maiores que os teus, amados. Abra mão dos teus sonhos, deixa Deus concretizar o sonho que Ele tem para você. Se eu pudesse ilustrar, é como aquela coisa gostosa que você diz assim: meu sonho é comer algo muito gostoso, mas vai te matar. O sonho de Deus é diferente para você, é vida. Ele quer que você coma para viver, e não viva para comer. O meu sonho é o meu gosto, é o meu prazer momentâneo. Deus tem algo mais e além. E assim em todas as áreas da nossa vida. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Nas minhas promessas, voltem a acreditar. Em dias de conflito em Israel, a gente pode ter uma certeza: Deus não falha nas suas promessas. Eu disse isso pouco antes aqui. Ele prometeu que traria Israel de volta para a terra. Você pode odiar os judeus, você pode achar que é um povo maluco, doido, incrédulo, mas você não pode ignorar o fato de que Deus está manobrando a história, mais do que Xi Jinping, mais do que o Biden, mais do que o Lula. Deus está no controle da história humana. Por isso em Josué 21:45 diz: de todas as boas promessas do Senhor a Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. 2 Coríntios 1:20 e 22 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o fim, o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que há de vir. Percebe? Promessa. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Agora, meu amado, presta atenção, é o que está escrito. Não é a profetada de uma mulher ou de um homem em alguma esquina, em algum lugar. Se Deus quiser, Ele usa sim. Mas esse não é o plano e projeto de Deus. O projeto de Deus é o que está escrito. Se você não abrir essa palavra e não conhecer as promessas de Deus, você vai viver frustrado, crendo em promessas humanas todo o tempo. De pastores, de gurus, de pais de santo, de mães de santo, de sacerdotes. Todos eles são seres humanos. Não tem poder para cumprir promessas feitas a quem quer que seja, porque a promessa divina é o que está escrito. Leia, conheça, ensine seus filhos, medite dia a dia nessa palavra, para tomar posse daquilo que Deus tem lhe dado como promessa. As promessas de Deus nos foram reveladas pelas Escrituras, inclusive a vinda de Jesus, comemorada agora no dia 25 de dezembro. A vinda do Messias, Yeshua, o Cristo Jesus, do grego pró, antes, e a palavra phanai, falar, fala antes. Deus antecipa, mas para você ter garantia de que é e será verdade, tem que estar escrito.
Quando Jesus foi tentado pelo diabo em 3 instâncias lá no deserto, em Mateus capítulo 4, quando a sua fé foi posta em dúvida, quando o seu poder de transformar pedras em pães para suprir a sua própria necessidade foi invocado pelo diabo. Você não está com fome? Pois faça aí. Jesus responde como? Está escrito. Diz aí, meu irmão, qual foi a última vez que você respondeu ao inimigo de Deus, ou aquilo que passa pela sua cabeça dizendo: isso é até bom, é até favorável, é até interessante, mas eu não posso. Os caras aceitam Jesus. Aí um dia, quando eu fui chegando perto dele, eu vi uma fumaça saindo aqui nas costas. Eu disse: que chaminé é essa aí? Ele disse: não, é porque eu fiquei com vergonha de você e escondeu o cigarro aqui atrás. Eu disse: não, cara, não é por mim, é por Jesus. Faça por Ele, porque Ele quer o melhor para você. Conheça esse Deus pelo qual é possível abrir mão daquilo que é gostoso, que é bom, que é conveniente. É por Ele, não é por ninguém, mas por Ele. Então a profecia confirma a existência e a soberania de Deus sobre a história. Leia, a profecia confirma a autenticidade do profeta, é o que está escrito. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, diz que nenhuma profecia vem da vontade humana, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. O Velho Testamento tem mais de 330 profecias falando sobre Jesus, antecipando a vinda. 330 profecias, todas cumpridas em Jesus, nos detalhes. Alguém pendurado no madeiro, na morte final, tinha seus ossos quebrados, e a palavra de Deus profetiza que eu, o Messias, mesmo sofrendo, não teria nenhum osso quebrado, e foi isso que aconteceu com Jesus. Suas vestes foram divididas entre os soldados, lançaram sortes sobre suas vestes. Cada palavra do Velho Testamento foi cumprida na pessoa de Jesus. Ah, o Velho Testamento é difícil. Ah, o Velho Testamento é complicado. Eu sei. É difícil para mim também. Mas insista em ler a palavra e reconhecer que desde Gênesis 3,15 tem uma promessa de que o descendente da mulher seria ferido pela serpente, mas o descendente pisaria na cabeça e destruiria o inimigo Satanás. Gênesis 3,15 já tem uma promessa, o chamado proto-evangelho. É muito triste, né? Eu digo que eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano. Mas quando você vê uma gravura de alguém pisando na serpente que não Jesus, não está na Bíblia, é Ele que é ferido pelo inimigo, pisa na serpente, no sentido de que na cruz ele derrota o poder que o diabo tem sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a sua vida e a minha vida. Aleluia, né? Glória a Deus. Está lá prometido. A probabilidade de cumprir apenas 48 das 330 é de uma potência de 10 elevado à 157ª potência. Você vai passar o resto da sua vida, você não vai conseguir contar esses números aqui. É improvável. Só um milagre, só a mão de Deus poderia fazer em uma pessoa cumprir todas as promessas feitas no Velho Testamento. Por isso, os apóstolos, quando se levantaram depois da morte de Jesus, eles usaram a Escritura para provar que Jesus de Nazaré era o Messias, o Cristo, o ungido. Os judeus não acreditam no Cristo que veio. Por quê? Na época, os judeus subjugados por Roma queriam um Cristo libertador, bélico. Queriam um Cristo como IDF, como IDF judeu. Queriam um general. Queria alguém das armas, porque eles estavam sofrendo uma opressão do império.
E Jesus se apresenta falando de amor, de perdão, de dar a outra face, de ir à cruz do Calvário. E os judeus disseram: esse não. Mas o judeu ainda espera a vinda de um Messias glorioso e poderoso. Inclusive o muçulmano, o próprio Alcorão, os islâmicos, eu tenho estudado a escatologia islâmica, eles acreditam no Jesus histórico e acreditam que Jesus voltará. Mas eles perderam o bonde da história ao ignorarem Isaías 53, que dizia que Cristo primeiro deveria sofrer pelos nossos pecados, pagar o preço da nossa dívida diante do Deus justo. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, Ele foi moído pelos nossos erros e pecados. Quando eu era menino, deixava de fazer o que era errado, porque eu sabia que meu pai me amava. A única coisa que me impediu de atirar em pessoas, quando andava com aquela garrucha de 2 canos, é porque eu pensava no amor do meu pai e da minha mãe. Eu disse: eles não merecem isso. Era a força que tinha para me impedir de fazer a loucura, talvez de matar alguém, de bater até a morte. E quando eu chegava naquele ponto, era o amor dos meus pais que dizia: não, eles não merecem aquilo. Assim como qualquer erro na sua vida, qualquer vício, qualquer coisa que lhe destrua, não será parada pela regra, pelo medo, pelo constrangimento, mas você só vai parar no dia que você amar Jesus mais do que isso que você tem na sua vida. Você para por amor a Jesus, porque cada erro que você e eu cometemos custou a vida dele, custou o sangue dele derramado na cruz do Calvário. É esse Cristo que está profetizado no Velho Testamento e que os judeus rejeitaram, porque é um Cristo frágil, é um Cristo cordeiro e não um leão. Paulo, em Atos 17, 1 e 3, falando aos crentes ou judeus em Tessalônica, ele foi na sinagoga judaica, como era de costume, passou 3 sábados seguidos discutindo a escritura com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo é o Messias. Pedro, em Atos 3,18, ele se levanta diante de todos os judeus ali e diz: Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário que ele sofresse essas coisas. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão tardos e nécios de coração. O cristianismo tupiniquim brasileiro tirou a Bíblia da mão das pessoas. Que cristianismo é esse que você não conhece a palavra de Cristo? Como crer em alguém que você não sabe quem ele é? Por isso o povo de Deus precisa ler a palavra, ouvir a palavra. Assim devemos usar a escritura. E eu quero fechar no texto, para não tomar muito tempo de vocês. Isaías capítulo 7. A nação está sob julgamento divino. O rei Acaz fechou o templo, estabeleceu ídolos nos altos, queimou seu próprio filho, oferecendo aos deuses pagãos. Sabia disso? Em Israel, como tem no Machu Picchu, pode ir lá, no Peru, pode subir ali no Machu Picchu, e você vai ver um lugar, uma estante, onde você tem ali cabeças de crianças sacrificadas aos ídolos pagãos, numa tentativa de aplacar a ira do Deus que os punia, às vezes com tempestades, com pragas. Eles ofereciam crianças. Há religiões ditas afro que também fizeram isso por muito tempo. Sangue,
sacrifício. O rei Acaz, rei de Judá, rei do povo de Deus, fecha o templo, abandona a escritura, adora nos montes e sacrifica o seu próprio filho. Aí Deus manda o profeta Isaías dar um recado para ele. Atenção, Acaz, pede um sinal, verso 11, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, profundo como o mar. Acaz, pede um sinal de Deus. Vocês estão com medo do inimigo, vocês estão fazendo acordos com outros exércitos inimigos, vocês não estão olhando para o Deus que pode livrá-los. Peça um sinal. O clima era de medo, mas Acaz diz assim: não, eu não vou pôr o Senhor à prova desse modo. Ele parecia tão espiritual, A resposta de Acaz, a recusa de Acaz de pedir um sinal, parecia algo espiritual, mas a grande verdade era uma arrogância e uma negação, porque se ele pedisse um sinal, ele sabia que Deus iria julgá-lo, e ele teria que deixar a idolatria, deixar os seus próprios pecados. Sabe aquela pessoa que não quer vir à luz? A palavra incomoda, o cristianismo incomoda, a pregação incomoda, porque está entrando luz onde há trevas. Deus começa a revelar no seu coração, no meu coração, como fez comigo, coisas que eu mesmo não conseguia lidar. Quando a Bíblia entra, ela joga luz. E Acaz dizia: não vou fazer isso não. E a desculpa dele era espiritual. Parecia um cara bem assim, bem espiritual. É isso mesmo. É como aquele indivíduo que vem para a igreja no final de semana, que anda com um terço na mão, ou talvez passe em frente a uma catedral, faz o sinal da cruz, e na segunda-feira ele está praticando pornografia, ele está abusando da mulher, ele está roubando, ele está mentindo, ele está sonegando, ele está fazendo tudo que é errado, mas ele vem apaziguar o seu problema, tendo um Deus como sócio do lado dele. Não carrega Jesus como seu sócio, amado, porque Ele é santo. E porque Ele te ama, Ele não vai deixar você sem a disciplina. Acaz não quis o sinal porque ele disse: opa, eu vou ter que mudar as coisas por aqui, eu não estou afim. O profeta disse: pede um sinal. Ele não quis o sinal, Deus enviou o sinal. Está aí o sinal. Quantas alianças e acordos com o erro estão lhe impedindo de voltar para casa? Quantos acordos com o erro estão lhe impedindo de ser honesto, de amar sua esposa, de amar o seu marido, de cuidar dos seus filhos, de voltar para casa, de ser honesto, de trabalhar para a glória de Deus, de ser seletivo naquilo que você vê, no tempo que você investe na internet, nas loucuras que você está vendo, na pornografia que te levou embora, nos vícios que você está alimentando? Porque você fez acordos com o erro, como Acaz, e quando Deus se revela, você foge. Quero não, leva essa luz para lá, está me encandeando, está entrando nos quartos escuros da minha vida. Eu não queria esse negócio. Eu entrei numa igreja para zombar do pastor, a luz entrou e me pegou, eu não tive saída, ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou. Quantos foram pegos por Jesus aqui? Não é? Ele pegou. Aí o escuro da minha vida veio para fora tudo, eu disse: meu Deus, agora eu tenho que mostrar tudo, eu tenho que revelar tudo, não tem jeito, não tem jeito. A luz entrou. E foi limpando cada quarto, cada lugar. E onde havia morte, cheiro de morte, veio a vida. Onde havia cheiro de suicídio, veio a vontade de viver para a glória de Jesus. Onde havia ganância, veio o contentamento. Onde havia alegria artificial pela cachaça, pelo rum, pela droga, veio a alegria do Espírito, espontânea.
Isaías foi duro com Acaz, pois embora parecesse espiritual, ele estava provocando a paciência divina. Você está acabando com a paciência do povo. Agora presta atenção, você quer acabar com a paciência de Deus, Ele vai te pegar, porque Ele te ama. Está correndo por quê, meu irmão, minha irmã? Jesus vai te buscar, está entendendo? Porque Ele te ama. Ele vai cercar você de todo lado. E como já diz essa frase que ninguém sabe se é de Agostinho, se é de C.S. Lewis, né? Deus fala com você sussurrando, diz, vem menina, vem para mim. Jesus te chamando, certo? Vem, joga sobre mim teus fardos, eu vou carregar. Aí você diz, não, agora não, peraí, mais um pouco, calma. Aí Ele fala mais alto. E você, não, agora não, mais tarde, deixa eu cuidar das minhas coisas, deixa eu primeiro envelhecer, deixa eu, depois, agora não, é complicado, eu vou ter problema com meus amigos, vou ter problema com a minha família. Aí vem o megafone de Deus. O megafone de Deus é o quê? A dor. Aí te põe numa maca, e lá você chega à conclusão, eu preciso de Ti, Senhor, porque eu não tenho mais nada, socorro. Eu quero dar um conselho para você, né, que eu adoto na minha vida. Não espera o megafone, porque pode doer muito. Para quê? Corre para os braços dele, no menor sussurro, vem para ele. E aí vem um sinal, Deus sinaliza, glória a Deus. O sinal vem, ele é lindo. O Senhor mesmo vai dar um sinal, e deu na história. A virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Talvez fosse um dos filhos de Isaías, com a segunda esposa, que tinha um nome estranho, Maher-shalal-Hasbaz. Mas não era. Haveria de vir aquele que nasceria da virgem, que teria um filho, sim. Mateus 1, 20 a 23, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu, agora José, em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. A virgem conceberá. Em Israel, você fica noivo de uma menina, e é como casamento, só pode ser desfeito por divórcio. A menina na casa da mãe, o menino na casa dos pais, é assim, né? Cada um para o seu canto, até o dia do casamento. Aí eles podem ir para a sua tenda e podem lá ter relações sexuais e intimidade. Mas José ainda estava noivo, e aí vem essa história, epa, Maria está grávida. José disse, não fui eu. E sendo ele um homem justo, ele intentou deixá-la secretamente para não expô-la, porque ela seria considerada adúltera e seria apedrejada. E José recebe a revelação do anjo. Maria concebeu do poder do Espírito Santo. Um ser foi colocado no ventre daquela mulher. Maria, idolatrada por muitos, ridicularizada por outros, mas nós aqui nesta comunidade cremos o que a Bíblia diz sobre Maria. Maria foi uma mulher agraciada por Deus, ela foi a virgem que foi profetizada há 750 anos lá atrás, e ela concebeu do Espírito Santo. Ela disse, como eu nunca tive relações. Ela foi envolvida pelo Espírito, e o Deus que é capaz de criar do nada, tudo que Ele criou, coloca no ventre de Maria um ser, e de José, recebe.
A palavra de Deus diz em Mateus no capítulo 1, verso 25, que José não conheceu intimamente Maria, até que ela deu à luz um filho. Ou seja, a virgem concebeu, e depois, mulheres, o bebê saiu. A virgindade perpétua de Maria é uma história que não tem na Bíblia. Mas isso não é importante, porque o foco não é Maria. E aqui o respeito que nós temos por Maria como modelo de mulher. E todas as mulheres, e todos os homens, e todas as Marias que respeitam Maria, deveriam fazer o que Maria fez. Em Lucas capítulo 2, no Magnificat, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Entende? Maria nunca se apresentou como a salvadora, a intercessora, nunca. Ela aponta para Jesus. Em Caná da Galileia ele diz: façam tudo o que Ele mandar. Por que você, até na celebração de aniversário, não tem, né? As pessoas brincam, Jesus, 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 depois bota Maria. O que a Maria tem com isso? A Maria nunca na Bíblia, nunca, ela assumiu esse poder de interceder por ninguém, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e Maria quer que você creia nele. Oh Deus amado, Maria é um exemplo de mulher, uma bênção de mulher. Ela é tudo que a Bíblia diz sobre ela, agraciada, mas ela apontou para Jesus. E aquele que nasceu do ventre de Maria, o Jesus humano, o Jesus gente, o Jesus homem, é chamado na palavra de Deus de Emanuel. Sabe o que quer dizer isso? Deus conosco. Deus entrou na história. Deus entrou na minha vida, na sua história. Deus quer entrar na sua história. Jesus quer fazer parte da sua história. E cristianismo não é frequência à igreja. Cristianismo não são rituais. Cristianismo não é oração, não é jejum, não é culto. Cristianismo é Cristo em nós. É o Emanuel. Deixa Ele entrar na sua vida. Isso é um Natal. Ele já nasceu, Ele já cresceu, Ele já morreu, Ele ressuscitou. E a palavra e a grande promessa é que Ele é o Deus conosco. Por isso que nós ouvimos aqui a pregação do pastor Daniel. Quando Jesus está prestes a ser assunto aos céus, Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz uma coisa: e eis que estou convosco o quê? Todos os dias, até a consumação do século. Não venha para essa igreja para achar que Jesus se manifesta só aqui. Ele está com você antes de você chegar aqui. Traz Ele para cá com você, tá bom? Entenda que Ele está no monte, Ele está no vale, Ele está no corredor do JF, Ele está nas mansões, Ele está na rua, Ele está com o morador de rua, Ele está com o simples, Ele está com o grande, com o intelectual, com o ignorante. Jesus é Deus conosco. E um povo forte, que resiste aos apelos do inimigo, é um povo que faz como Jesus fez. Está escrito. E é um povo que anda na presença de Deus, como lá em Gênesis capítulo 17, Deus chama Abraão e diz: anda na minha presença e ser íntegro. Bora, povo. Saiam daqui hoje entendendo, Jesus está à direita do Pai em majestade, mas Ele deixou o seu Espírito e colocou em nós o Espírito de Cristo. Ele habita em nós. Cuida do teu corpo, não porque você vai ficar doente, mas porque é templo do Espírito Santo. Quer fazer o pelo sinal? Faz o pelo sinal para o seu próprio corpo, tá certo? Templo? O que é templo? Olha os batistões e presbiterianos chamando o lugar: vamos entrar no santuário. Tinha um irmão questionando outro dia porque tinha alguém comendo pipoca no santuário. Alguém tem pipoca aí? Está comendo pipoca? Tem alguém que está comendo pipoca? Que sacrilégio! O cara está comendo pipoca no templo, engolindo a pipoca para dentro do templo.
Hã? Você não entendeu nada, meu irmão. Você é um católico romano inveterado que não aprendeu o que a Bíblia diz. Você está longe das Escrituras. O templo são pedras vivas, o templo são pessoas, o templo caminha por fortaleza, o templo é o teu corpo, é lá que você deve adorar o Senhor, e vir para cá para nos ajuntarmos, pedras vivas, templos vivos, para que a glória de Deus se manifeste aqui nesse lugar. Mas ela vem de lá, ela vem de fora, vem de fora. Muda essa sua cabecinha aí. Pode dizer: o Espírito de Deus habita em mim. Eu tenho a unção do Espírito. O Emanuel está comigo. Aí você vai sair nas Topic da vida, nos carros blindados da vida, no poder do Espírito Santo, entendeu? Onde você vai passando, você diz: Ele está comigo. Por isso, Abraão, anda na minha presença e ser íntegro, Abraão. É isso que nós aprendemos com Emanuel, Deus conosco. Ele veio na história e ele veio na minha história, amém? Ele veio na história e ele veio na nossa história. Então vamos orar? Que coisa! Esse templo que vai se corrompendo com a idade, cheio de dores, cheio de coisas, ele é o templo do Espírito de Deus. E Jesus está querendo entrar na sua história, profetizado lá atrás por Isaías, já vindo há 2000 anos atrás, mas hoje ele quer entrar na sua história. E eu quero perguntar para alguém aí na internet, ou alguém aqui no nosso meio, que gostaria de dizer: talvez eu fiz como a casa, eu adorei muitos ídolos. Você adora São Pedro, São João, São Sebastião, Santa Catarina, hein? Todas esses personagens que você chama de santo, foram homens e mulheres de Deus que adoraram Jesus, entende? E alguém te ensinou que eles são os maiorais intercessores. Você fica orando para Santa Catarina, a Santa Catarina deve estar lá dizendo: não, meu filho, você está no endereço errado. Por que você está me roteando? A Santa Catarina deve dizer assim: por que você está me roteando? Você não tem Wi-Fi não? É direto, o sinal e a senha é Jesus Cristo em nós. Aleluia. Então, entendeu? Deixa Catarina em paz, deixa São Pedro em paz, deixa Santo Agostinho em paz, porque foram homens e mulheres de Deus que adoraram Jesus, e o maior desejo do coração deles é que você reconheça Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Que tal dar um passo hoje à noite? Tem alguém aqui coragem para dizer: eu quero Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Bora? Tem mais gente? Preciso coragem, né, para dizer: eu quero Jesus. Eu abro mão de tudo, inclusive de mim mesmo, dos meus ídolos. Quem sabe o seu ídolo não é a Santa Maria, nem um santo, mas é o teu santo marido, tua santa mulher, teu santo filho, teu santo pet. Eu troco tudo por Jesus. Eu dou a Ele o trono da minha vida, eu dou a Ele o primeiro lugar. Quem gostaria de tomar essa decisão hoje à noite? Vem aqui, vem para frente. Glória a Deus. Lá na internet, você também pode fazer uma confissão aí onde você está. Sabe por quê? Ele está aí, como ele está aqui. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Entrega a sua vida a Jesus aí onde você está. Porque nós não sabemos quanto tempo vamos viver. O dia é hoje, a hora é agora. Não espere o megafone de Deus. Pode não dar tempo. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Se tiver mais alguém, coragem, vem para cá, vem para frente. Diga: hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Tem mais alguém? E ao povo de Deus, glória a Deus, vem, isso. Aleluia!
Obrigado, Senhor. Poder de Deus se manifestando nesse lugar. Palavra de Deus. Gente, é preciso coragem. Você diz quem você é, você apresenta seu diploma, você dá suas credenciais, você veste a camisa do seu time. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Ele não se envergonhou de você. Ele se expôs publicamente te amando. Ele quer que você o confesse aberto e publicamente. Não seja um agente secreto de Jesus. Tenha coragem como essas pessoas aqui. Elas não estão se convertendo a mim, nem a essa igreja, mas a Jesus. Jesus. E nós, povo de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é Emanuel, Deus conosco. Amém? Nós vamos andar na presença dele essa semana, vamos? Percebê-lo em todo lugar, em todo canto, em toda circunstância, em todo momento. Na dor, na alegria, na tristeza, no choro, no riso. Ele está conosco. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite poderosa e maravilhosa, porque a gente proclamou a Tua palavra, só isso. Não a mim, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Obrigado pelas profecias cumpridas em Cristo Jesus, e que até hoje fazem sentido, porque Jesus entra na nossa vida e se torna o Emanuel, Deus conosco. Nós antecipamos a Sua vinda, Senhor, ansiamos pela Sua vinda. Queremos viver esta vida de acordo com a Tua vontade, segundo os ensinos das Escrituras. Obrigado por essas vidas que hoje, batizadas pelo Espírito Santo, possuídas pelo Espírito Santo, se tornam propriedades de Deus. E o diabo não tem mais poder sobre a vida dessas pessoas. Cadeias foram quebradas, Senhor. O Senhor há de trazer novidade de vida, integração no Teu corpo, na Tua igreja. Serão Teus filhos, Tuas filhas, a partir desse momento, adotadas na família de Deus, para a honra e glória de Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos e adoramos. Amém. Aleluia.